Olá, tudo bem? Meu nome é Marcos e esse é o canal Novo Mundo. Não é de hoje que nós sabemos que a igreja, a igreja cristã, ela tem altos e baixos dentro do seu desenvolvimento desde o primeiro século. Então o apóstolo Paulo, na sua carta aos Gálatas, no capítulo 5, versículos do 13 ao 15, ele nos exorta a cultivarmos um sentimento um com os outros. Por quê? Porque se não existir esse sentimento mútuo, a igreja não permanece de pé. Mas, graças a Deus, esse sentimento ainda existe dentro da igreja. Não existe em todas as igrejas, mas existe. Porque você vê, a igreja, ela, ela se tornou uma casa de uma casa de troca. Uma casa de troca. Porque o cristão ele vai à igreja, pede as coisas a Deus, agradece a Deus. Mas se o que ele pedir a Deus demorar, ele vai em outro lugar em que as coisas se conseguem em 3 dias e fala com entidades. Fala com entidades para conseguir as coisas que Deus está demorando. E isso abala os alicerces da igreja e os alicerces da própria pessoa também. Então o apóstolo Paulo, no capítulo 5 de Gálatas, do versículo 13 ao 15, ele nos exorta a uma situação que nós temos que tomar cuidado. Você, presta atenção, você que vai à igreja, a igreja cristã, igreja evangélica, qualquer uma igreja que você for, você não pode sair da igreja em que presta serviço sagrado a Deus e ir em outro lugar que presta serviço sagrado a um espírito, a uma entidade, a um anjo caído. Você não pode fazer isso. Você não pode fazer isso. Você não pode servir a dois senhores. Ou você serve a Deus, ou você serve a essas pessoas. Presta atenção. Procura saber, procura saber quem são esses indivíduos. Antes de você falar com eles, procura saber quem são. Deus você já sabe. Ele foi representado aqui por nosso Senhor Jesus Cristo. E Jesus Cristo disse que ele não era bom, quem era bom era o Pai dele. E Jesus Cristo sabia o que estava dizendo. Porque em um determinado momento ele falou assim: não vim por minha própria iniciativa. Meu Pai me enviou. Você vê? O Pai dele enviou ele. Então, o amor de Deus, o amor de nosso Senhor Jesus Cristo, por se deixar enviar, não tem como você mensurar o amor deles. Agora, essas outras pessoas que você sai da igreja e vai pedir que em 3 dias ou uma semana faça alguma coisa para você, quem são? Você sabe quem são? Você sabe quem são essas pessoas? Se você não sabe, você procura saber. Procura saber. Porque eles não estão nem aí se você vai à igreja e depois você vai procurar eles. Mas aí, o apóstolo Paulo, ele nos adverte a criarmos um elo forte entre nós, cristãos. Mas é para criar mesmo. E não aceitar esse tipo de coisa. Gálatas capítulo 5, versículos do 13 ao 15. Vamos ler. Porque vocês, irmãos, foram chamados à liberdade. Vocês não estão mais presos ao mundo. Mas não usem a liberdade para dar ocasião à carne, às maledicências, aos desejos e às procuras fora da igreja, no âmbito espiritual. Pelo contrário,
Sejam servos uns dos outros pelo amor. Trate seus irmãos da igreja com zelo. Não estamos aqui falando de você bancar o bobo. Estamos dizendo aqui para você praticar o amor. Porque toda lei se cumpre em um preceito, em um só preceito. A saber, ame o seu próximo como a você mesmo. Jesus Cristo falou isso, né? Paulo está repetindo as palavras de Jesus Cristo. Mas se vocês ficam mordendo e devorando uns aos outros, tenham cuidado para que não sejam mutuamente destruídos. Quando acontece isso? Quando a igreja, quando o cristão, ele não é cristão. Ele está ali como um cristão nominal. Para ele, aquela igreja, seja batista, Assembleia de Deus, católica, Testemunho de Jeová, adventista, quadrangular, Casa da Bênção, universal, ou raio de igreja que seja. É só um local que ele vai ali, fica ali ouvindo, entendeu? Fazendo número, até se batiza, tá? Até se batiza na igreja. Aí quando a situação aperta, o amor que ele tem ali pelos irmãos, um abraço. Um abraço. Um abraço. Agora nós vemos dentro da igreja, entenda uma coisa, a igreja, ela é consagrada a Deus. E quando você consagra uma coisa a Deus, você tem que ter respeito dentro da igreja. Você não pode fazer da igreja um palanque. Você não pode fazer da igreja uma casa de show, em que você é o popstar. Você não pode fazer isso. Você não pode fazer isso. Ah, você vai lucrar com isso agora. Só agora, cara. Só agora. Eu estou terminando os capítulos 20, 21 e 22 de Apocalipse. No capítulo 20, diz que tem pessoas que faleceram que não vão ser ressuscitadas, cara. E que pessoas são essas? São pessoas assim, ó, que fazem da casa de Deus o show da vida. Mas não é da vida dele, da fama dele. O amor que tem que ter entre as pessoas dentro da igreja tem que ser visível. Não é? É a preocupação, a empatia, ser proativo com o irmão. Às vezes o irmão sabe que o outro está passando um sufoco do caramba. E o cara tem a capacidade de dizer assim para ele: irmão, tenha fé, Deus proverá. Tá de brincadeira. A igreja está ali como uma família. Amai uns aos outros, assim como eu vos amei. Por isso saberão que vós sois meus discípulos. Está em Gálatas capítulo 5, versículo 13 a 15. Momentos difíceis está chegando. Talvez não seja na nossa geração, mas da nossa geração já está pegando. Talvez seja dos seus filhos, seus netos, sabe-se lá, Deus sabe. Momentos difíceis. E o vínculo mais forte que vai poder manter as pessoas vivas é o amor, é o carinho, é a empatia. E mesmo assim, o bicho vai pegar. Amem uns aos outros. O amor, fazer o bem, ter misericórdia, ser manso, pregar a justiça. Quem sabe, né? Não estaremos todos no novo mundo. Deus sabe. Fique com Deus.